Aí, apareceu a gravação para vocês. Então, qual que foram esses pontos que ficaram definidos? Primeiro ponto, a plataforma nativa para acontecer as nossas videoaulas, né? O contato direto com vocês é a plataforma do Teams, certo? Que é a plataforma que a gente vem aí utilizando desde o início das nossas aulas. Então, até aí, tranquilo. Outro ponto que ficou definido é que tentar sempre disponibilizar as aulas gravadas para os alunos de uma forma de fácil acesso, qual também já está disponível. Basicamente todos os nossos vídeos que a gente teve até o momento estão disponíveis para vocês lá no YouTube, no meu canal, definido dentro de uma playlist que é exclusiva da turma de vocês. Então todas as aulas de vocês estão definidas dentro de uma playlist de fácil acesso. Então isso daí também já estava sendo cumprido. Outro ponto essencial: as aulas elas devem ocorrer dentro do horário de aula, que era pré-definido, né? Qual que é o nosso horário de aula? O nosso horário de aula é das 13h30 às 17h30, algo que também a gente já vinha cumprido, né? Iniciando sempre a aula ali, comecei iniciando a aula às 13h45, mas percebi que o pessoal tinha até uma certa dificuldade para conseguir acessar as aulas nesse horário. Então a gente passou aí para as 14h, 14h15, certo? Então esse é o horário que a gente inicia, sempre trabalhando em torno aí de 1h30 a 2 horas de vídeo, dependendo da interação de vocês e do conteúdo que a gente vem a trabalhar. Ao final desse tempo, sempre disponibilizo para vocês um material para leitura ou alguma atividade de fixação. Também a gente já vinha cumprido isso, certo? Outro ponto também sempre, né, exemplificar qual será o conteúdo da aula e retomar um pouquinho da aula anterior, que é algo que também a gente já vinha fazendo. Qual é o principal ponto, pessoal, que até o momento aí estava estagnado, estava travado? Era a frequência, certo? Então, como que ocorre? A partir do mês 8, né? Então, que no caso, de forma letiva, se inicia hoje, será obrigatório, né, a presença dos senhores nas nossas aulas. Ou seja, as aulas serão registradas com frequência, algo que não estava sendo feito anteriormente, beleza? Então aí sempre está presente o José Luiz, sempre está presente o Vinícius, sempre está presente o Enzo, também sempre está presente. Então, claro que até o momento anterior, né, até o final do mês 7, não era contabilizado essas aulas, mas eu sei quem estava presente. A partir de hoje, será feita a chamada e será lançado no sistema. Então, se vocês entrarem lá no portal do aluno, né, entrarem lá no portal do SGE, vocês conseguem ver o nosso planejamento de aula, vocês conseguem ver a frequência, vocês conseguem ver qual será o conteúdo programático estipulado para as nossas aulas, certo, pessoal? Então, a partir de hoje, eu vou fazer a chamada, vocês vão receber presença, vão receber faltas. A partir aí de 2 faltas consecutivas, pessoal, a gente vai informar a pedagogia vai entrar em contato com vocês para ver se vocês estão tendo alguma dificuldade, se vocês estão tendo alguma divergência em questão de horário, em questão aí de acesso à internet, acesso ao aplicativo e outros pontos, certo? Então, isso que ficou basicamente definido na nossa reunião de sexta-feira. Alguma dúvida? José Luiz, Vinícius. Algo, pessoal, que também eu vou falar para vocês. O pessoal que for assistir posteriormente a nossa vídeo, né, que está com dificuldade de acessar as aulas nesse horário, então que estão aí por algum motivo da pandemia, onde foi reduzido aí a especificação dos alunos, dos funcionários, né? Estão trabalhando por forma de escala ou alterar o seu horário de trabalho, qual antes era ajustado para poder fazer o curso nesse horário.
que acontece? Hoje será aí o momento, né, pessoal, de vocês entrarem em contato comigo no privado ou entrarem em contato no grupo. Eu vou estar encaminhando o contato de vocês, vou estar encaminhando o número da pedagogia para vocês virem conversar com eles se há necessidade aí de mudar de turno devido a um estágio, devido ao trabalho ou alguma outra condição, tá bom? Então, todos os contatos vão ficar disponíveis para vocês, é só vocês entrarem em contato comigo se estão com dificuldades de acessar as aulas. O Vinícius perguntou se tem alguma previsão do retorno para as aulas presenciais. Então, Vinícius, de acordo com o que a gente viu aí da normalidade da situação, né? Basicamente que a gente já está passando a curva mais acentuada, né? O pico da expansão dessa pandemia, e ela tende a retroceder agora. A gente depende diretamente aí das normativas governamentais, certo? Então, a gente depende de uma liberação do governo para que as aulas voltem de forma presencial. Então, está sendo trabalhado tanto aqui o nosso departamento regional quanto o departamento nacional. Então, o regional ele é responsável basicamente pela região do Paraná e o nacional aí por todos os SESs e SENAIs do Brasil, certo? Está sendo definido, está sendo trabalhado isso aí juntamente com o setor de educação. Porém, o governo ainda ele não deu uma previsão fixa para a gente, ó, não. Posso afirmar para você que aí dia 15/9 a gente retorna com as aulas presenciais. A gente ainda não tem essa definição propriamente dita, tá bom? Mas qualquer novidade eu venho aí a informar vocês, certo? Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo, né, Não. pessoal? Então, basicamente, para a gente não vai mudar nada em relação às nossas aulas. Já estava fazendo acompanhamento com vocês nas aulas que são previstas em nosso calendário, no horário letivo de vocês, né, que está compreendido entre as 13h30 e as 17h30. E a única coisa que vai entrar agora vai ser realmente a chamada. E daí eu consigo tirar aqui o Teams permite que a gente retire uma lista de presença de cada uma das vídeos, né? Logo, isso daí vai ficar arquivado, vou lançar lá no SGE e vocês podem ter um acesso posterior a isso. Beleza, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa aula propriamente dito, né? Então, na semana passada, né? A gente falou sobre algumas questões do sistema de sincronização. Então, eu falei com vocês de anel sincronizador, falei para vocês de cubo, luva, funcionamento do conjunto sincronizador, engrenagem louca, engrenagem fixa. Falei para vocês também em relação às molas do retém. Falei em relação aos reténs que ficam presentes lá na caixa de transmissão, juntamente ali com os cubos e com as luvas. E expliquei para vocês também que eles sempre trabalham aos pares, né? Então, que esses elementos eles trabalham aos pares. Sempre uma luva vai ter um cubo de referência. Quase como base, são 3 reténs. Cada um desses reténs estão aí defasados um em relação ao outro com 120 graus. E a partir disso aí, ele faz geralmente a posição de 2 marchas. Faz primeira e segunda, terceira e quarta, quinta e sexta, ou somente a quinta. Então, foi falado sobre toda essa concepção. Também foi falado sobre as questões de seleção. Então, seleção via cabo, seleção via varão, seleção de marcha com contato direto, né, da alavanca dentro da caixa, como a gente colocou de exemplo lá o Opala, que tem o câmbio no assoalho. A gente colocou como exemplo o Chevette. Então, que são veículos que você tem um contato direto dentro do trambulador, não havendo aí a necessidade, por exemplo, de você trabalhar com um varão, trabalhar com um conjunto trambulador, ou até mesmo em um sistema de cabo. Também comentamos que o sistema de cabo é mais convencional para veículos que têm aí o motor longitudinal ou na linha pesada, né? Comentei com vocês lá que, por exemplo, a Volvo utiliza o sistema de cabo para fazer a troca
das marchas da transmissão em caso de veículos de transmissão manual. Então, todos isso aí a gente abordou na aula anterior. Ficou alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Tranquilo? Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje? Então, hoje, como eu informei para vocês no final da nossa aula da semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre rolamento. Vamos falar também em relação aos fluidos lubrificantes presentes aí no sistema de transmissão manual, tá? A parte de transmissão automatizada eu vou deixar um pouquinho mais para frente para falar com vocês. Lembrando que as nossas aulas estão previstas, mais ou menos essa parte teórica, até o mês 9, certo? Até o início ali do mês 9. Porém, a gente pode ter aí alguma alteração no meio do caminho, tá bom, pessoal? No caso aí de um retorno de uma aula, alguma coisa do gênero. Eu acredito que se sair uma vacina, né, dentro aí de poucos dias a gente retorna à normalidade. Então, voltando novamente, a gente vai falar sobre óleos lubrificantes, rolamentos e alguma parte aí do início de diagnóstico, se tudo ocorrer como previsto hoje, beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai trabalhar com o SCORM, né, que é aquela plataforma lá do AVA, que a gente já vem trabalhando anteriormente. Vou abrir aqui também no celular para fazer o acompanhamento de vocês, e caso tenha um delay muito grande ou algo do gênero, só um instantinho. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês. Certo? Vou fazer a chamada, né? Então a gente tem aí, hoje o Enzo não está presente, Guilherme não está presente, o José Luiz está aqui, o Mark não está presente, o Matheus Samuel não está presente e o Matheus Henrique também não. Pode falar. Você sabe dizer se só ficou a gente mesmo no curso, professor? A princípio, dos matriculados que confirmaram a matrícula, tudo certinho, José Luiz, a gente tem aí 1, 2, 3, 4. Opa, só um instantinho que travou aqui. Deixa eu abrir aqui que já te digo. Um instantinho. Então, entre matriculados e pré-matriculados, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos. Entre matriculados e pré-matriculados. Pois é, o resto do pessoal aí nunca entrou em aula nenhuma, né? Exatamente. E de matriculados que foram lá, entraram no portal e confirmaram a matrícula e por consequência, né, está rolando a mensalidade, tudo certinho, são 7 alunos. Certo? Então tá o Eduardo José, o Enzo, Guilherme Beiro, Ivens, José Luiz, Leonardo, Mark, Matheus Henrique e Vinícius Pereira. São esses os alunos presentes dessa turma, tá? Então... Estranho, né? O povo não aparecer para assistir aula aí. Não, sim, né? E se for ver, né, José Luiz, todas as aulas elas ficam. Eu sempre entro 1h30 em ponto, né? Claro que um dia ou outro acaba passando ali 2, 3 minutinhos, mas é algo muito difícil. Eu entro e aviso que está ocorrendo a aula, né? Então eu percebo lá que se a gente for confirmar. Pode falar. Eu não sei não se não sobrou só eu, o Vinícius e o Enzo, hein? Não, mas esses alunos estão matriculados, né? Eles estão matriculados e também estão presentes no grupo, né? Se a gente for ver lá, o Mark está no grupo, o Matheus está no grupo, então o Enzo, você, então tá todo mundo no grupo, tá todo mundo desses alunos. Então, entendi. Sei lá. Por consequência, eles estão sabendo de todas as aulas, né? E eu sempre entro 1h30, aviso e deixo esse tempinho aí, caso até mesmo para vocês se organizarem,
sentarem no computador, abrirem o computador, ter toda uma organização que, querendo ou não, demora um pouquinho mais do que se fosse uma aula presencial, até conectar na internet, conseguir abrir um link, às vezes já teve casos aí de ter dificuldade para acessar o link, o Enzo mesmo já teve dificuldade que ele não conseguia entrar, então aqui esses 15 minutinhos é para a gente solucionar justamente esses problemas, né? E eu, particularmente, acredito, acho muito interessante, se vocês quiserem me dar um feedback aqui, ou se quiserem me dar um feedback no privado, não tem problema nenhum, eu acho que as aulas via Teams, né, via esse contato digital que a gente está tendo, elas não estão tão diferentes ou com uma qualidade inferior, né, ao que seriam nas aulas presenciais. Certo? A única diferença é que vocês estão aí na segurança do lar de vocês, né? Se a gente for pegar todo esse material e até materiais a mais, eu desenvolvi, que são os materiais que eu utilizo nas aulas presenciais normalmente. Então, o material que foi utilizado lá na turma do ano passado. A turma do ano passado, boa parte do material que vocês estão tendo contato hoje ficou disponível para a turma no ano passado. Claro que teve algumas atualizações que eu fiz, algumas melhorias, mas a gente está trabalhando. A apostila que eu forneci para vocês, que é a apostila que também é utilizado no IAD, está disponível lá no portal se vocês quiserem baixar, e também está disponível no grupo. É uma apostila que eu também indiquei como uma leitura complementar e também está disponível na biblioteca do Senai. Aquele guias de estudos que também foi desenvolvido juntamente com o Senai, que é um material bem bacana, também é um material que está disponível no portal para vocês acessarem, e também é um material que fica disponível, por exemplo, para os alunos que fazem IAD. Os alunos que fazem o curso de manutenção automotiva em IAD também utilizam esse material, que daí é 100% IAD, né? Tem apenas 2 encontros mensais presenciais aos sábados. A única diferença é que, em vez de ser 4 horas, são 8 horas. Certo? Então, eles também utilizam esse material. Então, eu acredito que o material que vocês estão recebendo, né, essa teoria que vocês estão recebendo, ela é de tão boa qualidade, e eu considero que de qualidade superior até ao que foi trabalhado no passado com os alunos de forma presencial. Certo? Mas é isso aí. A gente está, a princípio, com 10 alunos na turma. E a parte de prova, professor, como que vai ficar mais para frente? Então, essa matéria, José Luiz, ela é um pouco mais extensa, ela trabalha quase na casa de 130 horas, se eu não estou enganado. Deixa eu abrir aqui que eu especifiquei para vocês. Ela trabalha com 120 horas. A hora que a gente chegar um pouquinho mais perto ali dos 50%, vou conversar com todo mundo e vou ajustar aí uma data para passar uma avaliação participativa, né? Que ela vai compor a nota de vocês. Ela vai compor a nota total de vocês. Mas vocês vão ter tanto uma avaliação agora, vão ter aí uma avaliação teórica quando retornar às aulas, e terão uma avaliação prática. Então, vocês vão trabalhar basicamente com 3 avaliações distintas. E daí as recuperações, recuperação da etapa 1, recuperação da etapa 2, caso necessário, uma recuperação final, né? Então, vocês vão ter aí tanto uma avaliação presente na etapa 1 quanto uma avaliação presente na etapa 2. Vou tentar trabalhar com 3 avaliações distintas que vão compor ao final da matéria, né, a nota total de vocês. Mas a hora que for definido, estou ajustando o calendário em algumas variações que acabou tendo, né? Eu vou passar para vocês aí com alguns dias de antecedência, vou passar um indicativo de leitura para vocês. E, caso necessário, também vou trabalhar aí, antes de fazer a prova, né? Vou fazer uma revisãozinha rápida com vocês aí de 1 hora, 1 hora e meia, para a gente relembrar e fazer um bate-volta, digamos assim, né? Do conteúdo que foi trabalhado e que vai ser de referência a essa atividade. Como eu estou pretendendo fazer essa atividade? Pretendo fazer essa atividade no portal, né? No AVO. Então, vocês já fizeram algumas provas teóricas das matérias 100% IAD, né? Então, tem um questionário que ele sai lá no AVO. No questionário, vocês fazem as questões, enviam esse questionário vai vir para mim, eu vou conseguir fazer a visualização dele. Entretanto, você terminou esse questionário, você já tem a nota que você tirou.
Então, eu vou lançar o questionário, vamos supor, ia lançar o questionário hoje, 4 horas da tarde. Então, hoje, a partir das 4 horas da tarde, você pode responder esse questionário. Mas vamos supor que até as 5h30 você conseguiu responder uma questão. E é um questionário de 10 perguntas. Você pode fechar esse questionário e vir abrir ele amanhã cedo, por exemplo, que é um horário que é mais conveniente para você. Vou sempre tentar deixar um período total de 48 horas para a realização desse questionário, certo? Então, 48 horas, e caso trave o sistema, caia o sinal, acabe a bateria do computador, do celular, alguma coisa, você consegue retomar esse questionário no mesmo ponto onde você parou. Então, dessa forma que eu vou trabalhar. Não vou deixar um tempo fixo, por exemplo, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, por quê? Vamos supor que você tem uma queda de sinal, você tem uma queda aí de internet ou algum problema, queda de luz, como chegou a ocorrer em uma das nossas aulas, né, que é algo totalmente inesperado. Você tem tempo suficiente para fazer a realização dele mesmo depois e, caso aconteça algo mais fora da curva, né, pode vir, entre em contato comigo, fala comigo no privado para a gente tentar solucionar essa situação. Certo? Beleza, professor. Tranquilo? Show de bola, então. Então, vamos iniciar lá com a nossa teoria. Então, aí está na tela para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre rolamentos. Então, qual que é a função base, né, dos rolamentos em geral? Vou falar de rolamentos, pessoal. Algumas coisas são, digamos assim, gerais. Outras coisas são dedicadas à área realmente da transmissão. Mas é totalmente perceptível, né, que os rolamentos eles estão presentes em todos, basicamente, os sistemas dos veículos, né? Então, se você for pegar lá no sistema de suspensão, você tem lá aquele rolamento superior da coluna, onde ele permite, né, que trabalhe o montante. Nas rodas traseiras do veículo, no carro do veículo tração dianteira, onde elas são arrastadas, você tem um rolamento ali presente no cubo, que permite que a roda gire. Na dianteira do veículo, você tem um rolamento entre o cubo e o montante. E lembrando que no centro desse cubo vai preso a homocinete, que vai fazer com que esse veículo tracione. Eu tenho rolamentos presentes ali na bomba d'água do veículo. Muitas vezes posso ter um rolamento presente ali na bomba de óleo, rolamento presente no virabrequim do veículo em alguns modelos, certo? Alguns modelos ainda mais fora do padrão, até mesmo alguns protótipos, eu tenho o rolamento preso ao virabrequim no lugar das bronzinas, certo? Então o rolamento faz a vez das bronzinas, digamos assim. Tem o rolamento do comando de válvula em alguns veículos, tem o rolamento presente dentro da caixa de transmissão. Então, rolamento realmente é algo aí que está diretamente interligado ao funcionamento dos veículos, né? Tem o rolamento do diferencial e hoje a gente vai falar do rolamento de uma forma geral, mas tendendo à área de transmissão, onde ele vai ser válido tanto para a caixa de transmissão quanto para a parte de semi-eixos ou então a parte de diferencial, que a gente vai vir falar um pouquinho mais para frente, tá? Depois que eu falar para vocês de eixo cardan e diferencial, pessoal, a gente vai entrar em contato com a parte de tração, certo? O que seria uma tração 4x4 integral, o que seria uma tração 4x4 não integral, então todos esses pontos a gente vai relacionar também. Então, a função do rolamento, né? Ele tem como reduzir o atrito do veículo, o atrito do componente, que seria o atrito entre uma peça fixa e uma peça móvel. Suportar carga, certo? Então, todo o rolamento, ele acaba suportando uma tensão, certo? Essa tensão, ela pode ser uma tensão axial, ou seja, que ela trabalha ali de forma horizontal. Pode ser uma tensão nas diagonais ou uma tensão vertical, que vai vir a causar fadiga em determinados pontos desse rolamento. A gente também tem aí a função dele guiar partes móveis, certo?
Então, o rolamento ele trabalha como um guia, como uma espécie de bucha que vai fazer com que, principalmente na parte de transmissão, né, que os eixos se mantenham fixos e trabalhando sempre paralelamente entre uns e outros, certo? Então, é dessa as principais funções dos rolamentos. E nisso a gente encontra diferentes tipos de rolamento, né? A gente pode encontrar rolamentos que eles são blindados, ou seja, ele tem uma lubrificação própria de fábrica e não é feito aí uma manutenção de lubrificação desses rolamentos. Eu posso ter aí rolamentos que são abertos, por exemplo, esses daqui, que eles são lubrificados pelo próprio fluido lubrificante do diferencial ou pelo próprio fluido lubrificante da transmissão. Eu tenho rolamentos que são de esferas, como esses daqui. Tenho rolamento de roletes, tenho rolamentos tipo agulha, tenho rolamentos cônicos e cada um desses tem a sua determinada aplicação. Qual que é uma das principais, os dois principais sintomas, digamos assim, né, que eu encontro num rolamento defeituoso? Um deles seria, né, o ruído, que é um dos pontos mais perceptíveis, principalmente na transmissão, onde eu tenho o ruído do componente devido à lubrificação, falta de lubrificação do componente, ou até mesmo por algum defeito geométrico de montagem, ele acaba ocorrendo o ruído e o desgaste natural do componente. E o outro problema que eu tenho, que ele é bem perceptível, é a parte de vibração, certo? Então, é perceptível aí com um veículo com problema de rolamento, eu tenho uma vibração. Por exemplo, eu tenho uma vibração no eixo, eu tenho uma vibração na parte da transmissão, juntamente com esse ruído, que é bem perceptível, digamos assim, certo? Então, vamos lá, né? Qual que é a vantagem do rolamento para as buchas? Na linha das transmissões, pessoal, ou diferencial, eu encontro os dois. Eu encontro tanto bucha quanto rolamento, certo? Eu encontro os dois. Muitas vezes, em questões ali, né, da parte do espaço físico aplicado, onde às vezes não cabe um rolamento, é necessário utilizar uma bucha ou alguma coisa do gênero. Então, o rolamento ele tem um menor atrito, por consequência, ele tem um menor aquecimento. Já a bucha, né, ela acaba tendo um atrito maior. Como que vai trabalhar a bucha? A bucha ela tem devido funcionamento, né? Eu tenho um eixo, muitas vezes esse eixo é feito aí de um aço extremamente duro e ela acaba desgastando em relação ao aço, ou seja, naquela escala de dureza lá que tem dos materiais, em vez da bucha riscar o aço que consegue riscar a bucha. Por consequência, ela acaba desgastando. Qual que é um outro problema? O rolamento, ele tem em relação à bucha, né? Ela tem uma maior sensibilidade a impactos. Por exemplo, no momento de uma montagem, o rolamento ele pode ser montado aquecido, seja ele aí aquecido por indução ou por aquecimento direto, né? Ele é montado aquecido sobre o eixo. Ele pode ser montado prensado, onde ele vai ser montado com atrito sobre o eixo ou sobre a sua pista de trabalho. E se você fizer essa montagem de forma inadequada, por exemplo, você bater numa superfície onde que é um pouco mais frágil desse rolamento, você vai acabar ocasionando aí um defeito geométrico nesse rolamento. Você ocasionando esse tipo de defeito no rolamento, o que vai acontecer? Ele vai ter um defeito de funcionamento, vai ter uma vida útil muito menor. Outra vantagem do rolamento, né? Ele tem uma exigência de lubrificação baixa, porque muitas vezes o próprio rolamento já é lubrificado, certo? Que é o caso que eu comentei para vocês dos rolamentos blindados. Esse rolamento ele pode ser lubrificado tanto com óleo lubrificante quanto
graxa lubrificante. Varia sempre da onde ele é aplicado e qual que é a intensidade de uso dele. Ele pode ser montado dessas duas formas. Quando ele tem um anteparo lá que é com graxa, ou tem um anteparo que é, ou não tem anteparo e é lubrificado pelo próprio óleo presente no meio. Algo diferente da bucha, né? Quando a bucha ela não tem uma lubrificação adequada, né? Ela não tem aquele filme de óleo separando a bucha que é fixa do componente móvel, eu tenho um desgaste muito acentuado nesse componente, que é o caso que, por exemplo, a gente vê nas bronzinas. Se a gente for pegar a grosso modo, né, as bronzinas presentes no motor, elas nada mais são do que buchas, onde, quando eu não tenho lubrificação, o que acontece? Essas buchas acabam se desgastando, essas bronzinas se desgastam e podem vir até a fundir com o próprio virabrequim do veículo, certo? Fácil reposição, ou seja, deu defeito no rolamento, existem extratores específicos onde você vai colocar ele numa prensa ou vai utilizar um sacador tipo garra, né? 2, 3 garras, vai fazer a retirada dele, vai pegar o código, fabricante, vai até uma autopeça ou vai até uma loja de rolamentos, por exemplo, aqui em Ponta Grossa a gente tem várias lojas especificadas apenas em rolamentos, né, que trabalham apenas com rolamentos de uso geral, né, tanto industrial quanto automotivo, e faz a substituição do mesmo, pelo modelo, se ele é de rolete, se ele é cônico, se ele é simples, se ele é duplo, se ele é blindado, se ele não é blindado, e diâmetro externo e interno mesmo, se ele é com pista removível, se é com pista fixa, todos esses pontos aí você leva lá para fazer a compra e adquire um rolamento que vai lhe atender facilmente. Enquanto isso, né, as buchas, ela tem ali uma tolerância muito pequena no seu alojamento, porque as buchas elas são montadas prensadas. Imagine da seguinte maneira, né? Você tem lá uma parede total de diâmetro de espessura total, né, de 5 milímetros. E você vai abrir um furo nela. Você abre um furo de 3 milímetros. Sobrou uma parede total de 2. E nesse lugar você coloca uma bucha. Mas por alguma consequência, desgastou essa bucha, acabou ali ovalizando o alojamento nessa bucha fixa. E tem que ser feita uma usinagem e colocar uma bucha mais espessa, uma bucha com um diâmetro maior, né? O que acontece? Essa parede que já era apenas de 2 milímetros acaba ficando com 1 milímetro, meio milímetro, ou muitas vezes essa carcaça da transmissão do diferencial é condenada devido a não poder ser feita uma usinagem mais nessa superfície, né? Para ser feito um novo embuchamento. Então eu tenho esses problemas aí também de relação à fadiga e em relação à substituição desses componentes, tá bom? Já em contrapartida, como as buchas são feitas na sua grande maioria, né, de bronze ou de alumínio, elas têm um custo de fabricação extremamente baixo, se equiparado aos rolamentos. Lembrando que esses rolamentos são feitos aí de aço, né, aço extremamente resistentes, na maioria dos casos forjados, recobertos aí por um banho de cromo, entre outros pontos, certo? O rolamento ele não gera desgaste no eixo e no mancal, quem desgasta é o próprio rolamento, certo? E ele suporta aí cargas elevadíssimas, né? Se a gente for pegar aí, por exemplo, numa carreta, você tem os cubos de roda, né? E ele trabalha ali com 2 cubos, com 4 rolamentos para cada eixo. Então você pega lá 2 rolamentos ficam para o lado direito, um interno e outro externo, e 2 rolamentos ficam para o lado esquerdo, um interno e outro externo, na grande maioria das fabricantes, né? Que vão fabricar lá LS, frigoríficas, carrocerias abertas, graneleiras, ou bitrens, rodotrens, entre outros, né? Trabalham geralmente dessa forma. E elas suportam cargas aí líquidas de, por exemplo, 32 toneladas, 50 toneladas, 70 toneladas, dependendo aí do veículo, e essa carga consegue ser suportada por esses rolamentos, certo? Claro que ela é distribuída, né, por eixo, por pontos de apoio, mas é uma carga considerável que fica sobre esses rolamentos,
e os mesmos são lubrificados por graxa. Algo que os mancais que são embuchados, né, que possuem embucha, já não conseguem suportar essas cargas, certo? Ele acaba ali ovalizando a carcaça, acaba desgastando de forma uniforme esse mancal, vindo a ocasionar aí um desgaste prematuro e um problema considerável. Ele tem uma pequena variação de folga durante a vida útil, certo? Então, o rolamento ele varia muito pouco a sua folga. Quando essa folga está excessiva, o que acontece? Eu acabo tendo ruído, acabo tendo vibrações e é necessário fazer a substituição desse componente. Equiparado aí com as buchas, onde ela ocupa um maior espaço radial e aumenta consideravelmente a vida útil se ela não for aplicada de forma correta, se o seu furo de usinagem onde ela vai ser prensada, né, não foi feito de forma correta ou algo do gênero, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Chegaram a trabalhar com rolamento na parte lá de suspensão, direção e freio? Específico, só rolamento, não. Foi comentado apenas, né? Positivo. Beleza. Então aqui a gente tem uma construção quase que padrão aí de rolamentos, onde eu tenho, né, o anel externo do rolamento. Existem alguns rolamentos que, no caso, ele não possui necessariamente esse anel externo, tá, pessoal? Ele possui uma pista externa, que é o caso de muitos rolamentos do diferencial, onde eu consigo ver, né, os roletes ou as esferas do rolamento, e esse anel externo ele é removível e ele, digamos assim, é encaixado na carcaça. Não é prensado, mas ele é encaixado na carcaça, podendo ser feito a retirada e separando, entre aspas, o rolamento em duas partes. Outro ponto que eu tenho, né, é o separador ou gaiola. Esse daí é um dos componentes que ocorre bastante defeito e desgaste, principalmente em rolamentos que acabam tendo aí uma carga muito alta em um curto espaço de tempo, ou seja, recebe um impacto muito forte ou recebe uma tração muito forte. O que acontece? Ele acaba trincando entre as esferas, né? Então essa gaiola, esse separador ou porta-esferas, também pode ser chamado assim, ele acaba trincando e acaba fazendo com que as esferas se deformem durante seu funcionamento e acaba causando aí um defeito geométrico nos componentes. Outro ponto também, quando o rolamento é montado de forma errônea, ou seja, ele acaba sendo montado com uma pressão superior ou ele acaba sendo batido de forma inadequada, essa gaiola acaba se deformando e acaba travando o rolamento. E nos momentos de sobreaquecimento, onde falta lubrificação ou alguma coisa do gênero, esse rolamento, essa parte da gaiola é uma das principais afetadas, ela acaba deformando devido ao sobreaquecimento, também condenando esse rolamento. 3, eu tenho os elementos rolantes, que eles podem ser de N tipos, esferas de maiores diâmetros, menores diâmetros, sempre recobertos aí por níquel ou uma cobertura de cromo, né, que traz aquele brilho e o baixo coeficiente de atrito entre os elementos rolantes, né, e o anel externo, e também o anel interno, né. Quanto menor o atrito, maior será a durabilidade desses componentes, menor o ruído, né. Esses elementos rolantes, eles podem ser esferas, roletes, podem ser roletes planos, podem ser roletes cônicos, ele pode ser também o que o pessoal chama lá de agulhas, né, que são roletes de pequenos diâmetros. Ele pode ser simples, contendo apenas uma fileira de esferas ou de roletes, ou ele pode ser duplo, contendo duas fileiras de esferas ou de roletes. Eu tenho o anel interno, que ele vai variar conforme o tipo de elemento rolante e o tipo do rolamento, duplo ou simples, né? E também ele varia em relação ao seu diâmetro interno, para poder ser aplicado em diferentes eixos. Então, ele tem um eixo de
12 milímetros, ele tem um diâmetro externo lá de 12,3 milímetros. Então, para ele entrar com uma determinada prensagem, então ele tem uma margem também de erro e também tem uma margem de acabamento interno dessa pista. E outro ponto que a gente tem é a placa de proteção ou anteparo, que é a parte da blindagem. Ela geralmente é feita por um elemento polimérico, certo? Uma espécie de um plástico. Existem rolamentos que possuem esse anteparo e existem rolamentos que não possuem esse anteparo. Ele aí acaba variando conforme a aplicação desse rolamento, certo? Tanto de carga quanto aonde ele vai ser aplicado, podendo conter ou não essa placa de proteção, que ela vai evitar, né, que sujeiras e outros elementos entrem para dentro do rolamento, assim como também vai evitar que a lubrificação do rolamento saia para fora e o mesmo acabe sobreaquecendo e vindo ter aí N deformações. Opa! Separadores, né? Então, qual que é a função dos separadores? Só um pouquinho. Ele evita o contato entre os corpos rolantes. Ele guia os corpos rolantes, então os separadores ele também é conhecido como gaiola, né? Fornece o espaço para os lubrificantes, trazendo aí esse distanciamento correto entre os elementos rolantes, que nesse caso aqui são roletes do tipo cônico. E ele também tem a função, né, de reter os corpos rolantes quando dá montagem ou desmontagem do rolamento. Então, existem casos aí que essa gaiola tem uma deformação. Por exemplo, quando a gente fizer desmontagem de algumas transmissões, vão perceber que tem propositalmente, né, algumas gaiolas que estão deformadas lá, fazendo com que o rolamento, no momento que ele é desmontado, ele acabe se desmanchando. Cai os roletes para um lado, cai o anel interno para outro, acaba saindo a gaiola fora da posição, certo? Então, o separador ele é essencial para um bom funcionamento aí do rolamento, para um bom funcionamento desses componentes. Então, a superfície de contato são os 6 modelos mais convencionais que a gente tem de elementos rolantes, sendo ela tipo esfera, rolo esférico ou simétrico. Percebo que ele tem um desenho semelhante, né? Rolo ou rolete, pessoal, é a mesma coisa, tá? Ele tem um desenho bem semelhante a um barril, onde ele tem a sua parte central um pouquinho com um diâmetro um pouco maior. Eu tenho o rolo esférico ou assimétrico, então percebo que ele tem uma superfície onde ele tem um maior diâmetro e uma superfície onde ele tem um menor diâmetro, mas mesmo assim ele ainda não é cônico. Tem o rolete cilíndrico, ele realmente aí é um cilindro. Rolamento tipo agulha, certo? Então, elemento rolante tipo agulha, que ele é muito semelhante ao rolo cilíndrico, porém com um diâmetro muito menor. E eu tenho o rolo cônico, onde eu tenho aqui uma face que acaba, se eu continuasse, né, essa linha aqui, ela acabaria convergindo para apenas um ponto, fazendo realmente a forma de um cônico. Então, são basicamente esses 6 modelos que eu tenho, podendo ser esses modelos todos simples ou cônicos, simples ou duplos, variando na sua aplicação, inclusive os elementos cônicos. Então, aqui é algum dos tipos da carga que o rolamento acaba sendo aplicado. Uma das principais cargas é a carga radial, que vem do latim radium, ou seja, raio, no sentido do raio. Então, percebam aqui, né, que eu tenho um eixo interno a esse rolamento, e esse eixo ele gira e acaba aplicando uma carga radial sobre os rolamentos. Então, ele acaba aplicando uma carga tanto nesse sentido aqui, quanto se a gente fosse pegar no sentido da tela, furando a tela, passando de um lado para o outro. Também é perceptível esse tipo aí
de carga e é uma das mais comuns aplicadas sobre os rolamentos. Tal que quando esses rolamentos eles acabam aplicando aí uma carga, né? Uma carga tipo uma folga. O que acontece? Ele vai acabar aí tendo um problema que vai ser a vibração, onde vai ser aplicado essa carga, porém como o elemento rolante está folgado, a pista, o anel interno e o anel externo estão folgados, ele vai acabar tendo um deslocamento mínimo. Vamos supor que ele tem um deslocamento de meio milímetro para cima, mas ele está folgado, né? Então ele tem meio milímetro para baixo. Então eu tenho uma folga radial de basicamente 1 milímetro. Isso pode vir aí a condenar um eixo, condenar um conjunto de engrenagens, causar um ruído muito alto e uma vibração considerável no veículo durante seu funcionamento. Outra carga que também é bem expressiva é a carga axial, ou seja, ela trabalha no mesmo sentido do eixo que o rolamento está sendo aplicado. Então percebam lá que eu tenho o eixo montado novamente, né, no centro do rolamento, e eu tenho uma carga axial que acaba trabalhando nesse ponto aqui. Qual que seria um rolamento que sofre bastante esse tipo de deformação? O rolamento que é presente, por exemplo, lá no volante do motor. Aquele rolamento que tem no volante do motor, ele sofre esse tipo de carga. Tal que, se a gente for pegar aí alguns veículos, como por exemplo o motor Boxer, se a gente for pegar aí motores GM fase 1 e fase 2, é bem comum você ter uma folga axial do virabrequim e um desgaste excessivo no rolamento do mesmo. Por quê? Que é esse tipo de folga, principalmente, que acontece quando é acionado a embreagem do veículo. Entre aspas, o volante do motor acaba sendo empurrado para frente pelo platô e por todos os componentes. E aí eu tenho a carga combinada, né, que é a somativa das duas, que é a combinação entre a força radial e a axial, que ela vai trabalhar basicamente aqui na diagonal do rolamento, cruzando ele de um lado para o outro, que é a soma tanto da carga axial quanto da carga radial, que é o modelo mais presente dentro das transmissões de eixos paralelos. Lembra lá aquela de eixo paralelo, que é comum aí na linha leve, não de eixo sequencial, né? Que é o mais comum na linha diesel. Olha aí. Então, categoria de rolamentos, rolamentos de esferas. Olha aqui um modelinho de rolamento de esferas. Rolamento de roletes, tipo de rolamento cônico. Esse tipo de rolamento é muito convencional aí na ponta dos eixos, eixo secundário, eixo primário de modelos paralelos. É muito convencional encontrar esse tipo de rolamento, que são eles que vão possibilitar que a transmissão, que o conjunto de eixos, né, gire em relação à carcaça que está parada, em relação à carcaça que está fixa. É um modelo bem comum de se encontrar e também é um modelo comum da gente se encontrar aí nos diferenciais, certo? Nas laterais dos diferenciais, onde vai vir ali, vai, na maioria dos casos, transpassar entre eles os semi-eixos, né? Eu encontro esse tipo de rolamento. Percebam que eu tenho o anel interno, tenho o elemento rolante, tenho a gaiola, né, o porta-roletes, e tem uma pista externa, que é removível, um anel interno que ele acaba trabalhando separado ao rolamento propriamente dito. Esse anel interno, ele é montado aí com um determinado atrito, com uma determinada pressão sobre a carcaça. E ele pode ser substituído aí, quase que ele trabalha com uma forma de uma bucha. O rolamento tipo agulhas, pessoal, é um rolamento que é bem comum a gente encontrar ele, porém ele sem o anel externo, certo? Seria apenas uma gaiola, certo? Apenas uma gaiola e o conjunto de roletes, de agulhas, desculpa, entre o eixo
e uma engrenagem louca. Então, entre o eixo e uma engrenagem louca, geralmente eu encontro esse tipo de rolamento, que é o tipo de rolamento agulhas, tanto com uma gaiola metálica quanto uma gaiola plástica. O mais comum de encontrar é com porta-roletes plástico nas transmissões de linha leve. Tem também o rolamento tipo batente. Então perceba aí que ele trabalha com um conjunto de esferas e ele forma uma espécie de um sanduíche, né? Onde eu posso ter tanto esfera quanto roletes. Tem o anel externo e o anel interno do componente. O modelinho aí que eu tenho não é tão comum a gente encontrar isso aí na parte das transmissões. E aí eu tenho alguns defeitos comuns, certo? Desgaste do componente devido aí o tempo especificado de vida útil, fadiga, falhas mecânicas e falha de montagem. Os principais defeitos são o desgaste e a falha na montagem. Ah, professor, qual que é o tempo de vida útil de um rolamento? Não é especificado. Tanto se a gente pegar lá o manual de fabricante o manual de reparação da Volkswagen, onde ela traz a reparação do diferencial do modelo 700, que é um diferencial que a gente vai trabalhar quando retornar às aulas presenciais, é perceptível no manual que está escrito que esse rolamento deve ser efetuado uma lavagem dele, né? Você faz uma lavagem desse componente e faz alguns testes para visualizar a sua boa condição. E o mesmo pode ser reutilizado. Então ele não tem um tempo de vida útil 100% especificado, podendo até mesmo ser reutilizado, certo? Outros pontos, né? O desgaste ele vai se dar através de uma lubrificação ineficiente, né? Uma lubrificação deficiente, né? Eu tenho falta de lubrificação, seja a graxa ou a óleo. Presença de partículas abrasivas. No caso da transmissão, muitas vezes é a própria presença aí de materiais metálicos, certo? Então, tem algumas limalhas de ferro devido ao contato direto das engrenagens da transmissão. E essas limalhas acabam caindo entre os rolamentos e causando aí o desgaste na superfície. Esse desgaste é conhecido aí tecnicamente como spawn, certo? Oxidação da superfície. Então aqui a gente tem um caso direto de oxidação. A oxidação se dá através aí de alguma infiltração que possua no diferencial ou na caixa de transmissão. Lembrando aí que esses componentes ficam diretamente expostos, né, ao ambiente externo, que na maioria dos casos ele fica na parte inferior do veículo, ou até mesmo uma degradação do óleo lubrificante, certo? Uma degradação do óleo lubrificante pode trazer uma oxidação da superfície ou defeitos no momento da lavagem dos componentes. Então é feita uma lavagem, não é feita uma secagem adequada desse componente, ou é retirado toda a camada, né, aquele filme de óleo que fica sobre o rolamento, e o rolamento fica durante muito tempo exposto ao meio externo, ele vai acabar oxidando. E eu posso ter desgaste por patinação ou por brinelamento. A fadiga do componente, certo? Então essa fadiga, que seria um desgaste meio que prematuro, descascamento do rolamento, né? Ele se deve à patinação do rolamento, ou seja, ele não fica preso na sua superfície externa, ou ele não fica bem preso, não fica bem prensado, girando solidário ao eixo que passa internamente a ele. Desalinhamento de eixos. Então isso é comum quando você pega aí na linha diesel, principalmente onde você trabalha aí com eixos contínuos, né? Então o eixo primário vem logo em sequência dele o eixo secundário, ele trabalha por sistema paralelo, né? Onde eu tenho um desalinhamento da carcaça, principalmente carcaças mais antigas ou de veículos que sofreram algum tipo de sinistro, algum tipo de acidente. O que vai acontecer? Eu tenho esse desalinhamento, onde um rolamento vai ter uma carga diferente do outro, principalmente em questões de carga radial. Acaba acontecendo aí o descascamento.
Pensem que numa ponta do eixo o rolamento está mais alto, na outra ponta ele está mais baixo, então eu vou acabar tendo aí uma carga radial diferente entre eles, causando desgaste de fadiga. Ovalização, essa ovalização pode ser tanto do rolamento, num defeito de montagem, ovalização onde ele está sendo acoplado na carcaça do veículo, ou até mesmo uma ovalização do eixo. Se o eixo passou por algum tipo de retífico ou algo do gênero, eu tenho ovalização desse eixo, certo? E a conificação do alojamento. O que seria essa conificação do alojamento? Aonde ele vai aplicado. Vamos imaginar lá que esse alojamento tem uma profundidade de 5 milímetros. Na borda mais externa, ele tem um diâmetro lá de 10 milímetros. E na borda mais interna, né, mais próximo ao fundo, digamos assim, ele tem um diâmetro de 8 milímetros. Então, tem uma ovalização ali de 2 milímetros. Algo extremamente considerável que vai acabar ocasionando aí o descascamento desses componentes. E as falhas mecânicas, né? Brinelhamento, goiovagem, queima por corrente elétrica, rachaduras, fraturas ou engripamento, ou seja, que ele acaba, entre aspas, enferrujando e o rolamento acaba travando. Eu vou deixar disponível para vocês assistirem após a nossa aula um vídeo. Ele é mais de rolamentos de maneira geral, ele é um vídeo um pouquinho extenso, ele tem uma duração de 15 minutos, mas ele é um rolamento da Timken. A Timken é uma das principais fabricantes de rolamento do mercado, largamente aplicado na linha diesel, semi-pesados e extra pesados, onde ela traz exemplo de todos esses defeitos, né, de todos esses spawns, como eles acontecem, como eles podem ser evitados e exemplificações dos mesmos, tá? Quais são os cuidados, né? Verificar se as dimensões do eixo e cubo estão corretas. Então, se você está montando aí um rolamento que é adequado, que tenha folga, que vai ter a prensagem correta sobre a superfície de aplicação, utilizar o lubrificante recomendado pelo fabricante, remover rebarbas, caso ocorra num processo de usinagem, no processo de abertura de alojamento ou tratamento de eixo. Em caso de reutilização, limpa-se o rolamento, né? Então faz uma lavagem desse rolamento e já o lubrifique imediatamente a fim de evitar oxidações. Por quê? Vai ter oxidação, vai ter contato com o ar tem oxigênio, tem um certo grau de umidade, isso vai acabar oxidando rapidamente esses rolamentos. Existem casos aí onde você deixa o rolamento, desmonta, faz a lavagem durante a tarde, né? E vai fazer a remontagem só durante a manhã, você deixa ele lá durante esse período, ele já pode amanhecer oxidado. Se esse rolamento vir a oxidar, ele vai vir a engripar posteriormente, vai ter uma superfície corroída, por consequência, o mesmo tem que ser substituído. Ah, professor, mas o rolamento é barato. Depende, pessoal. Tem rolamentos que trabalham na faixa de R$15, há rolamento que custa em 800, 1.200, 2.000 reais. Depende muito da aplicação do mesmo material que é feito, carga que suporta, entre outros pontos. Sem falar até mesmo da dificuldade de retirada do mesmo. Não utilizar estopas, né? Ou panos que soltem ferpas, né? Fios nas operações de limpeza. Por quê? Eles podem vir a interferir depois da montagem no giro desse rolamento, aumentando o atrito e, por consequência, o desgaste do mesmo. E trabalhar em ambientes livres de pó ou umidade. Então, nunca trabalhar aí no ambiente de chão batido, sempre tentar trabalhar aí em uma bancada limpa, de preferência uma bancada que seja aí chapeada por cima por um galvanizado, ou tenha aí um emborrachamento, tenha um polímero, né, uma placa aí de PVC, de alguma coisa, de acrílico, sobre essa bancada para que você consiga fazer uma limpeza e consiga fazer uma montagem adequada, evitando aí contaminações futuras e a redução da vida útil desse componente de forma considerável. Cuidados na instalação, tá, pessoal? Isso daí é muito, muito, muito importante mesmo. Percebam aqui que a gente tem montagem, né, de rolamento sobre eixos e
montagem de rolamento sobre o alojamento. No caso de montagem sobre eixos, percebam que a carga aplicada, vou montar ele por impacto, né? Vou pegar lá um instalador, né? Vou pegar um copo para fazer a instalação desse rolamento e vou fazer a instalação dele sempre pelo anel interno, sempre pelo anel que está mais próximo ao eixo. Então, olha aqui, montagem correta. Eu tenho o aplicador aqui de rolamento, né? O copo pode ser montado prensado com uma prensa hidráulica ou por um martelo, uma marreta, alguma coisa do gênero. E ele sempre deve ser aplicado aqui, ó, aplicando pressão na parte interna dessa pista. Olha lá, sempre pelo anel interno. Já no caso de ser aplicado sobre alojamentos, ele sempre deve ser aplicado no anel externo a ele. Olha aqui, sempre no anel externo. Então, tenho aqui o anel interno e aqui eu tenho o anel externo, que sempre está também mais próximo à região de atrito do mesmo, evitando que esse rolamento venha ali a atravessar no momento da montagem, possa ser aplicado de forma errônea, venha ocasionar, por exemplo, aí um defeito de montagem, onde eu tenho uma deformação de uma gaiola, que vai por consequência fazer com que esse rolamento tenha um defeito geométrico e acabe travando. Então, sempre montar pela região externa. Esse é um ponto aí, pessoal, que pode ser utilizado na montagem, tanto na manutenção automotiva quanto na manutenção industrial, beleza? E é ainda mais válido para rolamentos aí que necessitam de uma carga maior, né? Para serem aplicados tanto no eixo quanto no alojamento, principalmente rolamentos que trabalham aí com prensa hidráulica. Existem rolamentos que você tem que aplicar uma carga de 800 quilos a 1 tonelada e meia para o mesmo conseguir se acoplar na região adequada. Beleza? Outro ponto extremamente importante, né? Nunca bata sobre o rolamento de forma direta aí com uma marreta, com um martelo. Nunca utilize aí uma chave de fenda, uma faca, uma talhadeira para retirar o anteparo, ou então coloque as mãos, né, diretamente à superfície interna ou externa de contato. A gente sabe aí que a mão tem, por mais que ela tenha uma determinada oleosidade, né, ela pode vir a contaminar essa superfície, ocasionando a oxidação e um desgaste prematuro desse componente. Tranquilo, pessoal? Positivo, professor. Sossegado? Alguma dúvida até aqui? Em relação ao rolamento? Não, por enquanto não. Para complementar isso daqui, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês lá naquele guia de estudos, vou deixar disponível da página 23 à página 30, para vocês fazerem uma leitura complementar, onde ele traz uma abordagem um pouquinho diferente. Entretanto, os pontos principais, a gente se recordar os pontos principais a estudar, são esses daqui, tá bom? Vou parar de compartilhar essa tela com vocês e vou compartilhar uma outra tela agora, que a gente vai falar sobre a parte de óleos lubrificantes, tá bom? Importante lembrar também, pessoal, aqui, ó, que esse material ele está disponível para vocês no AVA. Depois vou enviar o link para vocês poderem acessar, tá? Todos estão inseridos dentro dessa sala aí. Só um instantinho, já compartilho com vocês aí.
Aí, ó, pessoal, tá aparecendo aí para vocês, né? Então a gente tem algumas falhas comuns aí, só para exemplificar para vocês, que seriam os principais pontos, né? Os principais sintomas: ruído na caixa de marcha, uma marcha escapando ou marchas arranhando ao engrenar. Então você tem uma dificuldade para engrenar a marcha, para selecionar essa marcha. Qual que são as possíveis causas? Claro que existem alguns casos esporádicos que acabam saindo fora da curva, mas os principais pontos são ruído na caixa de marchas, rolamentos danificados, ou seja, rolamentos oxidados, rolamentos com uma folga considerável, rolamentos deformados, rolamentos fundidos, rolamentos travandos. Então, todos esses pontos aí. Nível do óleo abaixo do nível especificado, certo? Como que você faz a verificação do nível do óleo, pessoal? É bem bacana isso daí e extremamente simples, certo? Vou até parar de compartilhar aqui e vou ligar a câmera para vocês. Então, vamos lá. Só um instantinho. Aí. Você tem lá, por exemplo, a perfuração do nível do óleo, né? Que você vai ter lá o bujão de verificação. Você tem o bujão de abastecimento, o bujão onde você vai esgotar aquele óleo lubrificante da caixa, e você tem o bujão onde você vai conseguir recolocar esse óleo. Muitas vezes é o mesmo que você faz a verificação do nível. Então, imaginar que esse cadeado aqui, ó, pessoal, é o nível do bujão, certo? Então, você tem o cadeado aqui, ele é o nível, ele é o bujão. E essa perfuração central aqui, ó, é aonde você retirou o bujão de abastecimento. Todo mundo sabe o que é um bujão de abastecimento lá? José Luiz, Vinícius? Estão me ouvindo, pessoal? Positivo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Você vai colocar o teu dedo, ou você vai colocar, por exemplo, uma chave, vai colocar um medidor, de alguma forma que você coloque sempre ele em linha reta, certo? Então, você tem a parte mais inferior, você coloca ele em linha reta. Ideal que essa superfície inferior aqui, ó, essa superfície inferior que vai ficar lá dentro da transmissão, ela acabe saindo úmida de óleo, certo? Lembrando sempre que essa verificação sempre deve fazer com o veículo plano. Então, essa borda inferior, ela tem que ficar no nível. Caso você coloque, vamos supor que você faça essa verificação com o dedo, e você tem que fazer isso daqui, ó, você tem que abaixar o dedo para você ter contato com o óleo lubrificante. Isso quer dizer que o óleo lubrificante dessa caixa está baixo, ou desse diferencial, por exemplo. Não existe, digamos, pelo menos no cenário nacional e na grande maioria dos veículos, né? Uma vareta para você verificar o nível do óleo do diferencial ou o nível do óleo da caixa em veículos manuais. Veículos automatizados, eles já trazem, em alguns modelos, né, não em todos, eles trazem perdão, um sensor de nível de óleo, muito semelhante ao sensor de nível de óleo aplicado no kart dos veículos, certo? Aplicado lá no motor do veículo, mas realmente aí eu tenho, na grande maioria dos veículos, que fazer essa verificação de forma manual. Outro ponto podem ser as engrenagens desgastadas. Lembra lá que eu falei para vocês lá que as engrenagens de dente reto, elas sempre trazem um ruído maior devido a elas terem uma folga entre dentes maior. Por isso que ela traz aquela ressonância lá na marcha ré quando você aumenta a velocidade, ou no caso das transmissões forjadas que a gente comentou, elas acabam, que são fabricadas em dente reto, elas acabam trazendo esse ruído. É algo que em transmissões de dentes helicoidais se apresenta se eu tiver um desgaste maior dessas engrenagens. Roletes quebrados, certo? Então, roletes dos rolamentos quebrados também vão causar ruído. E dentes de engrenagens quebrados, então faltando dentro da primeira, da segunda, da terceira, também acaba ocorrendo esse tipo de defeito.
Marchas arranhando ao engrenar. Anel sincronizador danificado, ou seja, ele não está mais conseguindo, né, frear o conjunto para permitir um engrenamento mais suave. Luva sincronizadora danificada ou desgastada, ou está sendo utilizado lubrificante incorreto, um lubrificante com uma espessura, né, com uma viscosidade muito alta ou uma viscosidade muito baixa. Por isso que a gente precisa falar aí dos lubrificantes. E a marcha escapando, engrenagem desgastada, ou seja, elas não conseguem manter a tração entre uma e a outra, fazendo com que acabe ocorrendo o desengrenamento das mesmas. Luvas sincronizadoras desgastadas, garfos de acoplamento de marcha danificado. Lembra lá que eu tinha comentado para vocês lá em relação que ele desgasta aquelas pontas lá que tem uma superfície polimérica ou tem uma superfície de alumínio ou bronze, então acaba tendo aquele desgaste, ele acaba vindo a escapar as marchas. Engrenagens com folga axial excessiva, então eu tenho problema muitas vezes aí no rolamento, principalmente nas engrenagens loucas, nas engrenagens livres, onde eu tenho uma folga axial excessiva, ou tenho um problema, por exemplo, quando a engrenagem ela vai prensada sobre o eixo, ela acabar tendo seu diâmetro interno ali, né, aumentado por algum motivo, e ela acabe atravessando e tendo uma folga axial excessiva. Ou o conjunto de reténs desgastados. Então, aqueles reténs, né, aquelas guarnições lá que a gente viu, que tem diferentes modelos, ficam defasados 120 graus um dos outros, que ficam entre, né, o cubo e a luva, desgastados, eles também não vão conseguir manter as marchas na posição, e em caso aí de trepidação, uma frenagem brusca ou uma aceleração brusca, ela pode vir a escapar. Outro ponto que também pode vir a acontecer, mas que não é um problema interno à transmissão, é a presença, né, de um suporte de caixa quebrado, por exemplo, onde no momento de uma aceleração, né, um ganho de torque acaba se atravessando essa transmissão e por algum motivo ela acaba tendo um torcionamento na parte ali, até mesmo do trambulador, e essa marcha acaba desengatando, beleza? Então aí a gente tem os fluidos lubrificantes, né? Então eu tenho aí desde os graxosos até os sintéticos. Então os óleos graxosos... Isso que eu ia perguntar, professor, também tem esse esquema de óleo mineral e sintético para caixa? Tem também. Ele principalmente ele vai ter uma diferença ainda mais expressiva em veículos que trabalham com transmissão automatizada ou transmissão automática. É ainda mais expressivo e ainda mais influente, digamos assim, para um bom funcionamento dessa transmissão. Se você utilizar o óleo inadequado numa transmissão automática, ela pode vir a nem funcionar. Então, a gente tem a classificação dos lubrificantes, né? Óleos graxosos, que é de origem animal ou vegetal. Óleos compostos, que é uma mistura de óleos minerais e graxos. Óleos minerais, esses são um dos mais aplicados, né? Que eles vêm derivados do petróleo. Semissintéticos, mistura de óleos minerais e sintéticos. E os óleos sintéticos que vêm obtidos em laboratório. Então, são os três modelos mais utilizados, vêm ali dos minerais até os semissintéticos, certo? Então, são aí os componentes que mais são aplicados no mercado. E qual que são as principais diferenças, né? A lubrificação dos componentes de transmissão, uma lubrificação adequada impõe-se como condição essencial para o funcionamento, né? Permitindo uma longa vida útil dos componentes de transmissão. Os lubrificantes para transmissão agrupam-se em duas grandes categorias: óleos para engrenagens, que seriam óleos de transmissão manual, e óleos para transmissão automática. Então são aí os dois modelinhos que a gente mais tem, beleza? Então a função, né? O óleo ele protege os componentes móveis de uma transmissão, engrenagens, buchas, mancais, rolamentos, contra os defeitos prematuros, e garante um funcionamento silencioso e mais confiável da caixa de marchas e do diferencial.
Então, algo que é expressamente importante para vocês, pessoal. Sempre quando é feita a montagem de uma transmissão, então você vai fazer a manutenção da transmissão, você vai fazer a montagem dela. Conhecem butolia de óleo? Sim ou não? Lembram o que é? Não? O Vinícius falou que não. Butolia, pessoal, acredito que vocês devem ter utilizado aí na parte de suspensão, direção e freio muito pouco, se vocês utilizaram. Ela é uma espécie ali de um jarro. Ele tem uma bomba de mão, né? Ele tem um caninho que acaba saindo dele e você utiliza ali para lubrificação de componentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou colocar uma imagem para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Esse daqui vocês conhecem, né? Positivo, professor. Então, esse daí é a almotolia de óleo. Certo? Tem lá na oficina, né? Tem lá na oficina, exatamente. A gente vai utilizar bastante na parte de transmissão diferencial. Por quê? Assim como no motor, né? A grande maioria das transmissões, o maior ponto de desgaste delas é no momento do primeiro funcionamento, digamos assim. Então, quando você vai montar uma transmissão, é o ideal que você pegue um óleo novo, né, consequentemente, e no momento da montagem, você sempre vá montando essa transmissão de forma lubrificada, evitando que embuchamentos, eixos, rolamentos e engrenagens tenham um desgaste excessivo nos primeiros quilômetros rodados, que vai ser aonde a engrenagem vai acabar entrando com a lubrificação dela, né? Acabar entrando com a sua lubrificação, permitindo que ela funcione com o menor número de ruídos. Então, existem casos onde você monta a transmissão sem lubrificar, você coloca o óleo nela, funciona o veículo e no momento que, mesmo em marcha mesmo sem ter o engrenamento das marchas, né? Vocês sabem que a transmissão acaba rotacionando, você escuta ruídos consideráveis, como se não tivesse feito a montagem correta da transmissão, como se ela não estivesse lubrificada. Então tem que tomar bastante cuidado e sempre montar lubrificada para evitar que você tenha esse tipo de problema. Até mesmo porque a transmissão ela não fica 100% lubrificada, tá, pessoal? Ela fica até uma determinada altura lubrificada. E daí, a partir dessa altura, as engrenagens que ficam superiores a ela, elas são lubrificadas por salpicamento. Ou seja, a engrenagem passa dentro do óleo e acaba jogando o óleo para cima por respingo. Então, ela não é lubrificada, ela não vem 100% mergulhada dentro do óleo lubrificante. Então, é sempre importante montar lubrificados os componentes. Redução do atrito e do desgaste, né? Um filme de óleo deve ser sempre mantido entre os dentes das engrenagens e dos mancais a fim de impedir um contato metal com metal e aumentar a vida útil dos mesmos. As engrenagens hipoides são particularmente difíceis de lubrificar, uma vez que o movimento de deslizamento da engrenagem fragmenta severamente o óleo e submete a pressões extremas. Esse tipo de engrenagem hipoide, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais na parte de diferencial, que existe o tipo de diferencial hipoide e apoide. Então ele é uma relação aonde fica posicionado o pinhão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas já saibam que é extremamente difícil de manter a lubrificação para tal, tem que ser utilizado aí um lubrificante adequado para os mesmos. Ele também vai ocorrer o resfriamento das peças, né? Das engrenagens. O óleo protege as peças contra o superaquecimento, absorvendo o calor dos mancais e dos dentes das engrenagens para dissipá-lo no local previsto no próprio sistema de transmissão. Ah, professor, mas como que vai aquecer se não tem queima, não tem combustão?
faça o seguinte exemplo. Pegue uma chapa de aço, um tarugo de metal, uma marreta de 1 kg e bata essa marreta 10 vezes aí no intervalo de 20 segundos. Depois dessas 10 vezes, vá lá e coloque a mão sobre essa superfície. Percebam que essa superfície ela vai estar aquecida devido à energia cinética que vai ser aplicada sobre ela, a pressão que vai ser aplicada sobre ela. A mesma coisa acontece lá nos dentes das engrenagens, nos rolamentos. Então, o fluido lubrificante também é necessário para reduzir essa temperatura. Proteção contra ferrugem e contra corrosão, né? O óleo para engrenagens é termicamente estável para que não se degrade e nem ataque o bronze. Ele deve, além de tudo, proteger as superfícies em aço contra a ferrugem. Qual que é onde que a gente mais tem superfície de aço? As próprias engrenagens e os eixos. A grande maioria das transmissões linha leve, a carcaça não sofre nenhum tipo de pintura, né? Nem interna nem externa, porém ela é feita de alumínio fundido. Já na linha dos pesados e extra pesados, a grande maioria recebe uma pintura externa, certo? Muitas vezes pode ser até uma pintura eletrostática, então ele recebe uma pintura externa e internamente também recebe uma pintura específica para esse tipo de aplicação. Então muitas vezes você desmonta lá uma transmissão, você abre essa transmissão, faz o esgotamento de óleo e internamente essa transmissão você tem uma pintura de tom avermelhado, que é justamente uma pintura para um revestimento, né, para proteção da carcaça, evitando que essa carcaça aí tenha alguma perfuração devido à umidade ou até mesmo oxidação com o próprio ar. Lembrando que a transmissão ela não fica 100% lubrificada, certo? Então, a função dos óleos... Essa parte do resfriamento do tem carros que tem radiador de óleo para o câmbio, né? Sim, tem carros e caminhões. Por exemplo, se você for pegar os Scanias, que é um pouquinho mais expressivo, né, em maior quantidade, tem um opcional no Scania que é um freio chamado retarder. Então, não sei se já deve ter visto, antigamente vinha escrito na grade do caminhão retarder. Esse retarder é um freio de transmissão. Se quiser, até deixo disponível para vocês um videozinho para vocês entenderem o funcionamento. Infelizmente, a gente não tem um modelo lá no Senai. E como ele trabalha com freio de transmissão, ele acaba tendo um aquecimento do óleo. E na parte superior dele, realmente ele tem um radiador de óleo. No superior do câmbio, você vê esse radiador de óleo muito semelhante ao radiador de óleo do motor do veículo, né? Alguns veículos possuem. E ele compartilha com o líquido de arrefecimento do próprio motor do veículo. Então ele compartilha com esse sistema. E veículos que têm transmissão, principalmente tração integral ou tração nas 4 rodas, né, no caso da caminhonete, eles possuem radiador de óleo na transmissão, sim. Muito bem lembrado, José Luiz. Em alguns casos, né, de veículos, digamos assim, de maior porte, em relação a valores, né? Por exemplo, a F-150, ela trouxe uma linha, existem poucos modelos no Brasil, mas é algo a ser apresentado, porque eu acredito que venha a ganhar mercado. Nos Estados Unidos é bem mais comum, onde você tem F-150 que elas são específicas, digamos assim, né? Ela vem como principal vantagem e diferenciação entre ela para puxar trailers, certo? E vem no painel, vem manômetros, onde vão ter ali um indicador de temperatura do diferencial, temperatura do fluido da transmissão, fazendo com que temperatura do diferencial dianteiro, do diferencial traseiro e da transmissão, fazendo com que o condutor acompanhe isso daí e sabendo que se a temperatura está aumentando, ou eu tenho algum defeito em algum desses componentes, ou eu estou exigindo demais de algum desses componentes, fazendo com que eu evite uma quebra por sobreaquecimento ou uma quebra até mesmo por um excesso de exigência desses componentes.
Então é algo bem interessante. Esse pessoal que faz aí Rally dos Sertões, faz aí aquele Rally Dakar, toda essa parte, subida em montanha, equipados, os veículos têm esse tipo de verificação dos componentes, além do radiador de óleo, logicamente. Então, alguns Subaru, se eu não estou enganado, tem na transmissão, aqueles WRX, tem na transmissão radiador de óleo. E no caso também de país aí que é muito frio, também tem sistema de anticongelante pro óleo do câmbio, não? Daí, como que vai funcionar? Não, digamos assim, ele não precisa necessariamente você ter um sistema de aquecimento para o câmbio, certo? Mas o que você pode ter é justamente um óleo que seja anticongelante. Então, quando vocês tiveram a matéria lá de transmissão, de motor, lembra que no sistema de arrefecimento você tinha lá que não poderia ser utilizado água, teria que ser utilizado aditivo, justamente porque o aditivo ele tem o líquido de arrefecimento, né? Tem aditivos que são anticongelantes. A mesma coisa vale para o óleo, porque congelar necessariamente ele não vai congelar e virar sólido, né? Mas ele vai aumentar consideravelmente a viscosidade se ele não tiver esses aditivos adicionados a ele, de forma que durante o funcionamento do veículo, se você percorrer uma curta distância, digamos assim, né, poucos quilômetros, não é o suficiente para essa transmissão aquecer e aquecer o óleo, fazendo assim que você tem uma baixa lubrificação em alguns pontos da transmissão, devido a essa viscosidade mais alta do óleo, esse óleo estar mais grosso. Logo, você vai ter alguns pontos que são degradados, né, mais rapidamente. E esse é um câmbio que vai vir a dar manutenção prematura, devido a essa falta de lubrificação em momentos que está mais frio o câmbio do veículo. Então, tem o aditivo. Por isso tem que ser utilizado o óleo específico. Então, função do óleo lubrificante, né? Lubrificar, prevenir contra desgaste, limpar e manter limpo o sistema. Então, ele tem ação detergente, né? Que ele evita aquela criação de borras no sistema. E também ele faz a retirada de limalhas de ferro. A grande maioria das transmissões, ela possui na parte um pouquinho mais inferior, um ímã dentro da transmissão. E esse ímã é justamente quando o óleo passa através das engrenagens, através do rolamento, onde ele retira as limalhas, para que essa limalha não tenha o perigo de recircular dentro da transmissão, o que vai acontecer? Ele acaba grudando, entre aspas, né? Ficando fixo a esse ímã, que fica mergulhado dentro do óleo. Quando você faz a substituição, faz a abertura da transmissão, você pega e retira, faz a limpeza desse ímã, ele está cheio de limalhas de ferro. Em outros casos, também é comum você ter um bujão de escoamento imantado. Então, você retira o bujão lá quando você vai fazer a substituição do óleo lubrificante, ele está o bujão cheio de limalha de ferro. Ele é a parte mais inferior, então quando o carro desliga, aquelas limalhas acabam decantando, né? E ficam presas ali no bujão de escoamento. Também tem a função de arrefecer o sistema, ou seja, né, reduzir a temperatura de determinados pontos. Vedar, então vedar alguns canais. Reduzir emissões e economizar combustível, né? Mantém todo o sistema lubrificado com menor atrito, então se perde menos potência por dentro da transmissão, logo vou evitar reduzir as emissões de gases poluentes devido à economia que existe aí de combustíveis. Então a transmissão é algo extremamente necessário para aí a menor emissão de gases poluentes dos veículos, além de todos aqueles outros pontos que a gente já veio a ressalvar, certo?
Então, a transmissão ela possui alguns aditivos, quando é colocado o óleo específico, né? Quais são esses aditivos? Antidesgaste, ou seja, ele tem um suporte maior, né, a extremas pressões, ele não cortando aquele filme de óleo, então ele se mantém na posição, não cortando aquele filme de óleo, evitando que tenha um desgaste de contato ferro com ferro. Detergente e dispersante, né, evitando aquela criação de borras. Antioxidante, evitando oxidações. Inibidores de corrosão e ferrugem. Melhoradores de índice de viscosidade, que daí vai entrar no caso que o José Luiz estava comentando ali, de anticongelantes. Anti-espumante, então esse óleo ele não pode espumar, porque senão eu acabo criando ali partículas de ar em meio ao óleo, e partículas de ar fazem com que se quebre esse filme de óleo e acabe acontecendo um desgaste prematuro. Demulsificador e aditivos contra extremas pressões, que eu já comentei com vocês que está ali lado a lado com o de antidesgaste. Qual que são as classificações desses fluidos, né? Eu tenho desde a ASTM até NMA. O que seria isso? A ASTM estabelece os procedimentos para os ensaios e testes, ou seja, a Associação Americana para a Prova de Materiais. Norma SAI, uma das mais utilizadas, responsável pela classificação de viscosidade, Associação de Engenheiros Automotivos. Ou seja, quando você tem lá, esse óleo é W90, esse óleo é 20W50, que ele especifica a viscosidade, é justamente a norma SAI. O Instituto Americano de Petróleo, norma API, define os óleos com base em suas características de desempenho e tipos de serviço que são submetidos. Por exemplo, quando você encontra lá, esse lubrificante é SJ, SL, SM, então é o índice de qualidade daquele lubrificante, de tecnologia daquele lubrificante. Então não adianta apenas falar em viscosidade, mas também a tecnologia, a qualidade daquele lubrificante é expressivo. Norma ACA, que seria ali a antiga CMC, que é equivalente aí à norma API, porém é americana, que seria a Associação Europeia de Fabricantes Automotivos. ISO VG, ou seja, Organização Internacional de Originalidade ou grau de viscosidade, normalmente utilizada para óleos industriais, então não vem para o nosso caso. Norma JASO, classificação japonesa para motores 2 tempos, similar à API. E NMA, que seria a Associação Nacional de Fabricantes Marítimos, classificação para motores 2 tempos marítimos refrigerados a água. Qual que são as principais para a gente? Norma SAI e ASTM, SAI e API. É essa aqui que vai classificar os óleos lubrificantes para transmissão, certo? Olha lá. E agora vem a classificação API, né? Que é para transmissão manual e transmissão de diferencial. Eu tenho a API GL1, a Associação dos Engenheiros Automotivos, né? Então vale para todos. Que é responsável, que não é mais fabricado. A API GL2 define os óleos base nas características de desempenho e tipos de serviço que são submetidos. A API GL3 API GL4 e API GL5. São aí as 5 classificações que eu tenho no mercado. Já vou comentar um pouquinho mais a fundo sobre elas. E especificação de lubrificantes para transmissões automáticas, eu tenho a Ellison C4, transmissões de grande porte, tipo A ou sufixo A, indicados para algumas transmissões automáticas e manuais e direção hidráulica. Dextron 2 e Dextron 3, a mais conhecida e indicada pela maioria dos fabricantes. E a Dextron 3, a mais moderna das especificações. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês em relação a essas normas aqui, ó. API GL1, GL2, GL3, GL4 e GL5, tá bom? Um instantinho. Alguma dúvida em relação àquilo ali, pessoal? Não, professor. Tranquilo?
Então, os óleos para engrenagem, né? A gente tem aí o que vai variar de cada um deles, né? Que seria, por exemplo, o ponto de fulgor e o ponto de fogo. Então, o ponto de fulgor de um líquido, né, indica a temperatura mínima em que os vapores emitidos inflamam-se espontaneamente em presença de uma chama ou de uma faísca. Então, esse ponto de fulgor deve ser extremamente alto, pois a caixa de transmissão muitas vezes fica próxima ao sistema de escapamento, fica próxima ao sistema de ignição. Em caso aí de eu acabar tendo um vapor sendo emitido por ela e esse vinha a inflamar, é extremamente perigoso, né? Lembrando sempre que tanto transmissão quanto diferencial, ele também tem uma saída de respiro, ele tem uma saída para exaustão desses gases provenientes do aquecimento do óleo lubrificante, assim como o motor tem lá a saída no cabeçote do Blue By. As funções a gente já comentou, né? E aqui eu tenho para vocês todos os especificações mais a fundo, ó. Então, os aditivos, melhoramento de índice de viscosidade, abaixadores do ponto de escoamento, aditivos de pressão externa, inibidores de oxidação, inibidores de corrosão, agentes anti-espumantes, modificadores de atrito, classificação dos óleos, né? Então, a SAI e a API, que são as principais. E aqui a gente tem, a grade SAI, que são os óleos lubrificantes utilizados lá, né? Então, olha lá. A classificação estabelece uma tabela que designa o teor de viscosidade dos lubrificantes para automóveis. A viscosidade é essencialmente uma medida de resistência que opõe um fluxo de escoamento, ou seja, o óleo é colocado numa rampa e o tempo que ele demora para se deslocar uma determinada distância nessa rampa, a determinada temperatura vai trazer aí o índice de viscosidade dele. Ela é inversamente proporcional à temperatura e diretamente proporcional à pressão. A viscosidade é expressa de duas maneiras, viscosidade cinemática e dinâmica. A mais utilizada é a cinemática. Ela corresponde à medida do tempo necessário para um volume definido de óleo e escorre por um tubo. A unidade da medida oficial da viscosidade cinemática no sistema internacional, SI, é o metro quadrado por segundo. Em razão da grandeza dessas medidas, é utilizado 1 milímetro quadrado por segundo. Beleza? Então, a gente tem aqui, norma SAI 70W, 75W, 80W, 85, 80, 140 e 250. Um que não está aqui é o óleo 90, que também é bem utilizado. O que é diferente, por exemplo, dos óleos lubrificantes de transmissão, dos óleos lubrificantes de motor, pessoal, que o óleo geralmente de motor ele é multiviscoso. O que seria isso? Ele traz uma viscosidade a baixa temperatura e outra viscosidade a altas temperaturas. Por exemplo, a Vida W50 é uma viscosidade a baixa, outra viscosidade a alta temperatura. Os óleos de transmissão, a grande maioria deles são monoviscosos, ou seja, ele traz uma viscosidade padrão para todas as temperaturas, certo? Então, ele não varia mesmo resfriando ou aquecendo esse óleo. E aqui eu tenho a classificação API, né? Que a gente já comentou que ela varia de GL1 a GL6. Lembrando que GL1 e GL2 não é mais fabricado, que é basicamente o que vai diferenciar, além da viscosidade, o que é um óleo de transmissão para o que é um óleo de motor. Então, o GL1 ele é um óleo mineral puro, sem aditivos, né? Caixa de marchas manuais de automóveis, tratores e caminhões. Não é mais fabricado. GL2 contém materiais graxos, comandos para engrenagens com luva sem fim, óleo para engrenagens industriais. Ainda não tem isso daqui, já parou de ser fabricado. Então hoje a gente tem do GL3 ao GL5. GL3 contém um agente EP leve, caixa de marchas manuais e torques cônicos de dentes helicoidais.
a classe GL3 não é de uso corrente. GL4 corresponde à norma MIL-L-215, pode conter 50% de aditivos da classe GL5, caixas de marchas manuais, engrenagens cônicas de dentes helicoidais e hipóides em serviço moderado. Então essa daqui é a mais utilizada hoje em dia no mercado para veículo linha leve. E a GL5, recomendado para uso na maioria dos construtores de carros de turismo e caminhões em escala mundial, para serviços moderados a rigorosos na engrenagens hipóides e todos os outros tipos de engrenagem. Pode igualmente ser utilizados em caixas de marchas manuais. Então tá aqui, ó, GL5, os dois mais utilizados, GL4 e GL5 no mercado nacional, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tranquilo? Vou pegar aqui, quero ver se eu acho o materialzinho só para expressar para vocês aqui. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Aqui, ó, pessoal, vou compartilhar uma tela com vocês. Acho que apareceu aí o manual do proprietário do Cruze. Apareceu aí para vocês? Apareceu, professor. Então, olha aí, nós vamos lá na página 295, tá? Eu estou usando isso daqui porque é um manual que eu tenho e é um veículo que saiu tanto manual quanto automático, tá? Então, olha lá. Fluidos lubrificantes e peças recomendadas. Fluidos lubrificantes recomendados. Óleo de motor, motor Ecotec 6. Então, é aquele motor que não é turbo ainda, tá? Lubrificantes de fluido, óleo especificado Dexus 1, ou equivalente de qualidade EPI-SN, então a classificação de qualidade é SN. GF5 ou superior de viscosidade, SAI 5W30. Beleza? Especificação do nível de forma semanal, troca, consultas e instruções. Na página 10 para 10, tá? Transmissão manual, óleo utilizado multiviscoso, SAI 75W80 ou SAI 70W. Então ele pode ser tanto multiviscoso quanto monoviscoso. Em todos os serviços de manutenção preventiva, então você verifica o nível, então toda manutenção não requer troca, certo? Então ele é um veículo que tem transmissão manual e não requer troca. Quando que vai fazer a troca? Quando tiver um vazamento, uma quebra de carcaça, ou seja necessário fazer a manutenção dessa transmissão. Transmissão automática. Ó, o fluido que é utilizado, Dextron, em todos os serviços verificar o nível e também não requer troca.
A única coisa que é necessário é a parte da embreagem hidráulica, né? Que deve ser feita a substituição aí por um DOT 4 a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos, que é a mesma quilometragem aí do fluido de freio. Então é bem interessante a gente sempre olhar que no manual do proprietário do veículo ele traz esse tipo de manutenção, tá? E ele traz exatamente o modelo do óleo ou equivalente que você pode comprar, tanto de um veículo que traz transmissão manual quanto de um veículo que traz uma transmissão automática ou automatizada. Certo? Pessoal, em relação à aula de hoje, que a gente falou ali sobre rolamentos, falamos sobre parte de óleos lubrificantes, falamos aí sobre algumas análises rápidas em relação a alguns diagnósticos que o veículo traz para a gente, alguns sintomas que o veículo traz para a gente. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Vinícius, alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, vou finalizar o vídeo por aqui. Vou deixar disponível as apostilas para vocês fazerem uma leitura complementar e também vou deixar disponível lá os links para acessarem o AVA, né, que é esse material que a gente está trabalhando lá pelo SCORM, e também vou deixar disponível aí 3 vídeos do YouTube para vocês verem sobre rolamentos, tá? Beleza, professor. Beleza? Então, pessoal, deixe tempo disponível até o final, até as 5h30 para vocês fazerem essas atividades. Finalizo o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, converse comigo lá no grupo. Já vou conversar com vocês para passar o material. Me chama no privado. Estou a dispor de vocês no que eu possa ajudar, tá bom? Um abraço a todos aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.